Começando mais um Gira NBA. E hoje, galera, vamos continuar com a nossa saga de jogos, analisando os jogos, né, que vamos ter agora nos playoffs. E hoje, pessoal, o vídeo é difícil, mano. O vídeo é difícil porque nós vamos falar sobre o jogo entre Nuggets e Clippers. E, meu irmão, que jogo complicado de analisar, hein? Pra falar bem a verdade, eu tô aqui gravando o vídeo e eu ainda tô um pouco na dúvida de quem eu acho que vai ser o melhor, mas vamos lá, vamos fazer a nossa rotina padrão, analisar primeiramente como foram as campanhas das equipes nessa temporada regular, tá bom? Vamos começar aqui então, ó. Denver Nuggets, quarto colocado na Conferência Oeste, 50 vitórias e 32 derrotas. Nas últimas 10 partidas, 5 vitórias e 5 vitórias. 5 vitórias e 5 vitórias é loucura, né? Nas últimas 10 partidas, 5 vitórias e 5 derrotas, 50% de aproveitamento, mas, né, 3 vitórias seguidas, as últimas 3 rodadas com vitórias. Los Angeles Clippers, 50 vitórias e 32 derrotas, a mesma campanha que o Denver Nuggets. 9 vitórias nas últimas 10 partidas e 8 vitórias seguidas nessa reta final. No confronto direto, como que foi a situação? E aqui, né, a gente vê a seguinte situação. Los Angeles Clippers e Denver Nuggets nessa temporada jogaram 4 partidas. Das 4 partidas, o Clippers ganhou 2 e o Denver Nuggets ganhou 2 também. Então temos um empate aqui também nessa característica, nessa estatística. Então campanhas empatadas, no confronto direto temos empate também. E agora a gente vai verificar, como sempre, os líderes de estatísticas individuais de cada equipe, pessoal. No Denver Nuggets, que foi o quarto colocado, simplesmente ele, na minha humilde visão, o MVP dessa temporada. Nikola Jokic com 29,6 pontos por jogo. Nikola Jokic com 12,7 rebotes por jogo e Nikola Jokic com 10,2 assistências. Simplesmente o primeiro center na história da NBA a terminar uma temporada com médias de triplo-duplo, para vocês terem uma noção. E somente o terceiro jogador também na história da NBA a conseguir terminar com uma média de triplo-duplo na história. Os outros dois que fizeram isso foram Russell Westbrook e Oscar Robertson. E agora ele, Nikola Jokic, também terminando a temporada com uma média de triplo-duplo. Isso individualmente. Agora, coletivamente, como vem o time do Denver Nuggets para essa partida? Em questão de pontos, é o terceiro melhor ataque, com 120,8 pontos por jogo. Em rebotes, é a quarta melhor equipe, com 45,7 rebotes por jogo. Em assistências, é a melhor equipe da temporada, com 31 assistências por jogo. Em roubadas de bola, aqui já não tão bem. É o 17º time que mais rouba bolas da NBA, com 8 roubadas de bola por partida. Acerto de 3 é a 28ª colocada, lembrando que são 30 times, tá bom? Então é a 28ª colocada no que tange a acertar bolas de 3, com 12 bolas de 3 por partida. E no que tange a turnovers, é a 17ª colocada, concedendo 14,3 turnovers por jogo. Fica ali na metade da tabela. Bem, defensivamente, é uma das piores equipes da temporada. Ficou na 25ª colocação, sofrendo 116,9 pontos por jogo. Então você tem um dos 3 melhores ataques, só que também, em compensação, uma das piores defesas dessa temporada aqui. Time titular esperado para essa partida. Como armador, Jamal Murray. Na 2, o Christian Brown. Na 3, como ala, o Michael Porter Jr. Na 4, como ala de força, Aaron Gordon. E na 5, como center, o Nikola Jokic. Bem, um time muito bem montado, um time que tem uma ótima estrutura, tem ótimos nomes, foi recentemente campeão, vamos falar dessa maneira, mas agora chegou o momento de nós vermos ele, o time adversário, o Los Angeles Clippers. Então vamos lá. Primeiramente, Los Angeles Clippers, a gente já viu como foi a campanha deles, né, nessa temporada. Vamos verificar agora os líderes em estatísticas individuais. O primeiro deles, James Harden, o Barba, com 22,8 pontos por jogo, é o líder
nessa característica. Em rebotes, o eu sempre chamo de Ivan, né? Mas Ivica Zubac, com 12,6 rebotes por jogo. E em assistências, ele também, o Barba, o James Harden, com 8,7 assistências por jogo. Coletivamente, como vem a equipe do Los Angeles Clippers para esses playoffs aqui? Vamos falar dessa maneira. Bem, no que tange a ataque, curiosamente, mesmo tendo ótimas armas ofensivas, é o 20º melhor time dessa temporada, com 112,9 pontos feitos por jogo. Em rebotes é o 17º, com 43,8 rebotes por jogo. Em assistências é uma das piores também, com 25,2 assistências por jogo, é o 23º colocado. Em roubadas de bola, uma das melhores equipes, roubando 9,4 bolas por jogo. Em cestas de 3 pontos, é o 25º colocado com 12,5 cestas de 3 convertidas por jogo. E em turnovers, é uma das equipes que mais cede turnovers, com 14,9 turnovers por jogo. É a 22ª colocada nessa característica, ou seja, quanto pior, mais turnovers você cede. Então é um time que não protege bem a bola no ataque. O Los Angeles Clippers compensa defensivamente. É a 4ª melhor defesa dessa temporada da NBA, com 108,2 pontos sofridos por jogo. Então, mesmo tendo um ataque que não produz tanto, é uma defesa que consegue segurar bastante os seus adversários e com isso, mesmo não produzindo tanto, faz com que as vitórias acabem acontecendo. Time esperado titular para esse jogo: James Harden na 1, Chris Dunn na 2, Norman Powell na 3, Kawhi Leonard na 4 e Ivica Zubac na 5. Bem, após tratar estatísticas individuais, estatísticas coletivas, como os times eles vieram nessa temporada, né? Qual foi a campanha, sem contar o confronto direto que nós temos ali, um empate, vamos verificar alguns pontos que podem ser positivos e negativos para ambas as equipes, tá bom? Vai ser um dos confrontos, na minha opinião, mais equilibrados nesses playoffs, até porque nós vamos ter um ataque top 5, que é o time do Denver, contra uma defesa top 5, que é a defesa do Los Angeles Clippers. No lado do Nuggets, ter o Nikola Jokic, obviamente, mano, é uma baita de uma ajuda. É o segundo na corrida para MVP. Na minha opinião, era o MVP, mas é o segundo na corrida para MVP, com média de triplo-duplo e ótimas peças de auxílio, como o Jamal Murray, Errol Gordon e o Michael Porter Jr. É um bom time, é uma equipe bem montada. Entretanto, teve um ocorrido recente que chama a atenção negativamente para a equipe do Denver Nuggets, que foi a demissão do seu head coach faltando 3 rodadas para o final da temporada. Curiosamente, depois dessa demissão, o Denver Nuggets conseguiu ganhar 3 partidas. Mas é aquela questão, sabe? A gente chegou agora num momento de playoff, cara. E isso pode ser um problema, vamos falar dessa maneira. Vindo ali um substituto, um assistente para tomar essas decisões, pode ser que não esteja ali tão preparado para esse momento. Chegou assim com a panela de pressão já no máximo, vamos falar dessa maneira. Desse modo, vários questionamentos eles podem ser levantados nessa partida contra o Los Angeles Clippers. A primeira, como você vai defender o James Harden? Sendo que o seu time é uma das piores defesas da temporada. Aqui a gente falando do Denver Nuggets. Tá? Como você vai defender o Kawhi Leonard? Que também é outro monstro ofensivo e defensivo. E agora que voltou, né, da lesão, meu irmão, o cara tá jogando muita bola. Quanto tempo você vai colocar o Russell Westbrook pra jogar? Que é um jogador que, se ele tá bem numa noite boa, que nem a gente já viu nessa temporada, ele consegue ali ajudar bem a sua equipe. É um bom jogador ali na rotatividade. Só que se ele não estiver bem, ele consegue te afundar de uma forma gigantesca. Que teve jogo agora no final dessa temporada que ele fez o favor de perder o jogo. Ele rouba uma bola, tem até esse lance que a gente trouxe aqui no canal, que ele rouba a bola, vai tentar fazer a bandeja, não consegue fazer a bandeja, na volta ele vai lá, comete a falta e faz com que a equipe do Denver Nuggets perca o jogo. Então assim, o Russell Westbrook, num geral, ele tem mais prejudicado, na minha opinião, assim, nesse fiel da balança, ele tem mais prejudicado do que auxiliado a equipe na maior parte dos momentos. Quem vai estar em quadra quando o Nikola Jokic não estiver? Porque, querendo ou não, ele é o principal jogador. Ele é o jogador que tem mais assistências, mais rebotes e mais pontos. Então, o jogo gira em torno dele. Quando ele não estiver em quadra, obviamente o Denver Nuggets não tem um substituto da altura dele. E aí, o que você vai fazer?
para organizar. Claro, o Nikola Jokic vai jogar mais minutos nessa pós-temporada. Entretanto, ele não vai conseguir jogar os 48 minutos todas as partidas. Entendeu? Agora, para o lado do Los Angeles Clippers, na minha opinião, a situação é um pouco mais agradável ali. Querendo ou não, a equipe ela terminou em alta, que nem a gente falou, 8 vitórias seguidas, 9 vitórias nos últimos 10 jogos, teve um ótimo crescimento, principalmente depois do retorno do Kawhi Leonard à equipe. E aí tem uma certa estatística que foi pega assim nesse último período, vamos falar dessa maneira, do Los Angeles Clippers, nesses últimos 20, 21 jogos que eles disputaram, né? No que eu tava estudando. Mesmo o Clippers tendo uma das melhores defesas dessa temporada, eles, nos últimos 21 jogos, tiveram o melhor ataque da liga, fazendo em média 123,6 pontos marcados a cada 100 posses de bola. Com o Kawhi Leonard, o nível ofensivo também subiu muito. A chegada, o retorno dele de lesão, consegue fazer com que a equipe tenha um desenvolvimento muito melhor em ambos os lados da quadra. Vai ser um ótimo confronto. Eu acho que talvez vai ser um dos melhores, assim, entre os 5, porque, cara, mesmo se você tendo Ivica Zubac, mano, ninguém hoje, no geral, consegue parar o Nikola Jokic. Aí não tem como. Você pode ter, entre aspas, quem quiser ali, que não consegue parar. James Harden contra o Jamal Murray ou contra o Christian Brown, cara, na minha opinião, fica melhor pro James Harden. Então a gente tem 1-1 aqui, vamos falar dessa maneira, né, em pontos específicos. E aí fica o Kawhi. Será que o Aaron Gordon vai conseguir marcar bem o Kawhi Leonard ou o Michael Porter Jr. ou também o contrário, né? Será que o Kawhi Leonard vai conseguir parar o Aaron Gordon, o Michael Porter Jr., etc.? Vai ser um confronto bem interessante nesse aspecto também. E, para finalizar, nós temos a seguinte estatística. Os Clippers foram, estatisticamente, o terceiro melhor time da liga em casa. Venceram 13 dos últimos 14 jogos, com a única derrota sendo para o Oklahoma City Thunder por 2 pontos, e o Oklahoma, que é líder, né, da Conferência Oeste, foi a seed número 1. Então, o retrospecto recente do Los Angeles Clippers ele é muito mais favorável do que o do Denver Nuggets, que agora vem também sem técnico. Na minha visão, esse daqui vai ser um dos playoffs mais complicados, mais equilibrados, para falar bem a verdade. Mas eu acredito que, assim, em 7, eu acredito que o Los Angeles Clippers consiga passar. E olha, tá difícil eu falar isso daqui, porque até agora eu tô pensando, repensando, etc. Mas assim, se você for pegar Harden, Kawhi e Zubac no máximo que eles podem render, que é o que eles têm rendido nesse último momento, eu acho que o Los Angeles Clippers vai conseguir passar. Mas em 7. Eu acho que vai para um último jogo, vai ser decidido ali na última partida. Eu acho que vai... Puta, velho. Que jogo complicado, mano. Que jogo complicado. E eu falo em 7 por causa que aquela questão também. Pode ser que o Denver Nuggets também passe por causa que aquela questão, cara. Você vai falar que o Nikola Jokic não é capaz de vencer 4 partidas? Ajudar a equipe a vencer 4 partidas? Você tá entendendo? O problema é... Puta, velho. Mano, que dificuldade, cara. Mas eu acredito... Olha, velho. Nossa, eu acho que vai dar... Eu acho que vai dar Clippers em 7. Em 7. É isso. É isso. Difícil decisão, mas eu acho que vai ser isso. Você concorda? Você discorda? Comente aí pra gente saber. Mas, cara, velho, por isso que eu falei no início do vídeo que ia ser um dos vídeos mais difíceis, assim, pra chegar numa decisão. Porque, assim, são equipes, assim, muito fortes, as duas. Mas eu acho que esse retrospecto recente do Los Angeles Clippers faz com que isso penda um pouco pro lado lá de LA. Tá bom? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e até a próxima.